Agora vem aqui nossa primeira preocupação, que todo mundo sabe é a principal, o funil realmente da aprovação. É isso aqui, ó, é o exame intelectual, é a prova com as questões aí das matérias que a gente tanto estuda, beleza? Botei essa ordenação aqui porque o edital ele traz, ó, como primeira prova, a de matemática. Olha quantas questões, 14. E em parênteses eu botei aqui para saúde e músico, tá, pessoal? Mas vou falar só do geral aqui. Primeira, matemática, 14 questões. É uma prova. Aí eu faço a pergunta. Só vai passar quem tiver do 7 para cima? Não, lembra que não é mais a média, é a mediana. Normalmente vai ficar perto aí desse 7, mas pode acontecer, prova muito difícil. Desse ponto de corte, vir aqui para um 5, o 6. Prova nunca é fácil, né? Não gosto de falar que é fácil, porque é só cada um sabe aí onde o calo aperta, mas de certa forma foi mais fácil para todo mundo. Então não vai ser o 7, às vezes essa nota vai ali para um 8, para o 9, e aí tem que tirar acima dessa mediana para ser considerado aqui, ó, aprovado ou apto, né, na primeira prova, que é a de matemática. Aí a segunda, português, 14 questões. Terceira, história e geografia. Ô Cauê, eu acho que seu microfone aí tá aberto, tá? Só para você. Valeu. Terceira prova aí, história e geografia. Quantas questões? 12. 6 de história, 6 de geografia. Quarta é a de inglês, olha aí, ó, 10 questões. Em inglês apareceu no concurso da ESA, veio lá, 4 questões, e agora já é a segunda vez, firmou, com 10 questões. É relevante, né? Olha aqui, ó. Olha a matemática aqui, 14, história e geografia, 12, aí vem o inglês aqui, ó, 10. Não dá para dar bobeira com isso aqui? Não dá, não. Com nenhuma, né? Mas só estou mostrando aqui como que ele veio para ficar, né? Pelo menos para a sua prova desse ano, tá aqui firme, ó, 10 questões. E aí eu só pulei aqui uma, porque o edital coloca assim, ele coloca como quinta prova a de saúde e teoria musical aí para o músico, e a sexta, né, que na verdade essas 5 aqui que é da área geral vai fazer, a sexta é a redação. E olha aqui o que eu falei, eliminatória apenas, beleza? Alguns detalhes aqui, ó, tá escrito aqui claramente, isso aí, pô, deverá ser utilizada caneta esferográfica de tinta azul ou preta. Tem mais um lugar aí, lá pra frente, que fala, tem que ser transparente, então não vamos levar que não seja transparente, leva azul ou preta, cor transparente, famosa BIC e similares, beleza? Redação, ó, caneta esferográfica, tinta azul ou preta. Aí o cara, gosta de escrever a redação dele com azul, sei lá, brilhante. Não, minta, azul tá aqui, com lilás, sei lá, as coisas que ele enxerga melhor. É motivo de reprovação, tá escrito, não sei se tá nesse trecho ou em outro. A regra aqui, ó, é clara, caneta esferográfica azul ou preta, beleza? Tá, é nesse trecho mesmo. Em caso de utilização de caneta de tinta de outra cor ou lápis, a redação não será corrigida, será atribuída ao candidato a pontuação 0. Beleza? Aqui mais um detalhe, né, só curiosidade. Você pode sair do local de prova após 3 horas do início e não leva o caderno de questões. Se ficar até o final, a hora que acabou o tempo, todo mundo levantou, fez a entrega ali do que tinha que entregar, aí o caderno de prova pode seguir contigo para casa, beleza? E aí, pessoal, aqui um comentário, né? Você repara, olha quantas questões. Ó, peraí, antes de eu falar de questões e esse comentário que eu quero fazer, só frisar uma coisa. O edital, ele chama de primeira prova, segunda prova, terceira, quarta e quinta, né? Que seria a redação. Mas o detalhe é, todo esse conjunto aí, você vai fazer lá no dia 8, no domingo, beleza? Domingo à tarde. Simplesmente, por que ele chama de primeira prova, segunda, terceira, quarta e quinta? Porque a sua avaliação vai ser, você tem que passar
em matemática, em português, história, geografia, em inglês e em redação. Não adianta, por exemplo, fechar matemática e perder média aqui na parte de português, entendeu? Você tem que estar acima da mediana em todas elas. Tranquilo? Por isso que o edital chama de uma prova matemática, a outra português. História e geografia não é separado, história e geografia é junto, tá certo? Então, nesse caso específico aqui, entre a história e geografia, um às vezes pode compensar o outro. Mas são esses aqui os grupos em que você tem que ficar, em cada uma delas, acima da mediana. E aí, o Aldair vai fazer alguns comentários com vocês, mas só dei um print aqui de uma das aulas aqui, por exemplo, de português, lá da professora Josiane, só para você reparar que interessante. O curso está bastante completo, varre todo o edital e ele dá uma ênfase bem grande em assim, apresentar a teoria e, ao longo ali da aula, você trabalhar com várias questões. Para quê? Para você se testar. Essa é até uma dica, uma coisa muito importante. Não adianta você ver ali, assistir as aulas só igual o Netflix, né? Sentar e foi assistir e pronto, acabou. Não, você tem que assistir, em um outro momento, você faz o seu resumo, dentro ali do próprio corpo da aula ali, das explicações, você tem vários pontos aí de controle com exercício, então você para, dá uma pausa, pega ali na sua apostila, vai lá e exercita, se testa para ver o que você aprendeu, o que não aprendeu, tá? Repare então, a gente tem a parte expositiva, os vídeos, com vários exercícios, e aqui embaixo, lá na plataforma, bem fácil de usar, tem as apostilas em PDF. Você clica aqui, baixa. Pode seguir acompanhando aí em meio digital, né? Ou até mesmo imprimir, principalmente as de exatas, por exemplo, matemática. Eu aconselho o pessoal a imprimir para ir resolvendo os exercícios, fazendo, entendeu? Se tiver condições ou em outras aí também de imprimir, melhor ainda. Agora, principalmente as de exatas, né? Voltando aqui para o edital e falando sobre a prova, né? Exame intelectual. Essa daqui, com as várias questões do dia 8. Lembrar que os horários que estão previstos lá no edital são horários de Brasília, horário oficial de Brasília, e que você tem que levar, tá aqui, documento de identificação original e dentro da validade, beleza? Esse cartão de confirmação de inscrição aqui, o CCI, não é obrigatório imprimir, mas o edital fala 500 vezes ali, é desejável. Você vai fazer o quê? Dar murro em ponta de faca e não levar? Ou vai imprimir? O cara tá falando aí que é desejável inúmeras vezes. Então vamos imprimir. Consultar, lógico, que é lá que vai falar. Vai fazer no Rio de Janeiro, na determinada OM. Até porque Rio de Janeiro, como tem muito candidato e muito local, tem o negócio, grandes centros, tem remanejamento. Às vezes você quer fazer numa específica, mas lá lotou, vão tentar te realocar em outro lugar, dentro ali daquela guarnição, tá? Então tem que consultar lá no site esse CCI, e se fala várias vezes que é desejável, vamos dar um jeito aí de imprimir esse negócio. Tem sempre um colega, uma lan house, em algum lugar a gente consegue aí para imprimir isso, beleza? Portões de acesso serão fechados 1 hora antes do início. Então, não adianta chegar, a prova começa às 13 horas, né? Se não tiver lá 12h00 seguindo o horário de Brasília, não adianta. Todo o esforço aí realizado e tudo que você abriu mão aí, que o Aldair falou, deixou de ir para as festinhas, não sei o que mais, parará, você vai perder, porque não se atentou a esse detalhe aí do fechamento de portões. Então não vamos dar mole nisso também, né? Outro tópico, trajes compatíveis, tá? Aí o edital, depois você vai ler com calma esse edital, nós só estamos falando aí de pontos principais. Ele fala aqui o que pode, o que não pode, né? Mas o principal óculos escuros, chapéu, boné, coisa eletrônica, tudo que pode estar relacionado a alguma suspeita aí de meio ilícito, tá falando que não pode. Então você vai 12/8 aí, vestido normal, tranquilo. E aí um detalhe, aqui fala, algumas provas, elas são feitas dentro de organizações militares. Aí tem algumas vedações, né? Dentro de OM, em termos de roupa, né? Tá aqui, não é permitido camiseta sem manga, bermuda, corsário, que eu nem sei o que é isso, alguém me explica depois aí,
shorts ou similares, mini saia, chinelos, sandálias abertas ou sandálias de dedo. Apesar de aqui em cima o edital falar alguma coisa tipo, compatível se você tiver com o seu chinelo ali, beleza. Como várias provas são dentro de OM, de organização militar, ele está falando, mas se a sua for no OM, não pode isso tudo aqui. Então, é calçado fechado, beleza? Mas se tiver alguma dúvida e tal, onde que está isso aqui explicado direitinho? A gente tem que recorrer a isso aqui, que é a regra do concurso, é o edital, beleza? Isso aí você faz naquela hora que você já estudou pra caramba, já não tá entrando mais nada nessa cabeça, aí você vai separar uns períodos de tempo aí pra você pegar, vai lá, dar uma olhadinha no edital, ler com calma, como é que tá organizada essa sistemática da prova, beleza? Acho que não precisava nem falar, mas tá escrito lá, porque lá tem que falar tudo, na verdade, né? Empréstimo de material é proibido, tá? E olha esse aqui, interessante, hoje em dia que a gente, não vive sem, né, celular. Olha que interessante, para ficar ligado. Durante toda a permanência no setor de provas, celular deve estar desligado. E aí, geralmente, as CAF, né, as comissões de aplicação, né, e fiscalização ali de prova, elas ou pedem para você colocar na sua bolsa ou até traz isso aqui, a embalagem para acomodar esses objetos. Apesar do edital falar, a gente tenta ali ajustar, se proteger, mas não se responsabiliza por extravio, por sumir. Porque realmente é difícil controlar tanta gente assim, levando tanta coisa. Mas a tentativa é, sim, de deixar tudo organizado ali, preservado. Embalagem, porta-objetos. Mas o detalhe que eu achei interessante é deixar tudo desativado e desligado no celular. E olha essa última parte, o candidato será eliminado do concurso caso o telefone, celular ou qualquer outro equipamento eletrônico entre em funcionamento, mesmo sem a sua interferência direta durante a realização da prova. Então vamos ficar ligados, né? Deve ser muito frustrante, imagina. Você estudou um ano inteiro, fez milagre aí para aprender coisa que você, na época lá da escola, não tinha entendido, tá bem para fazer a sua prova, aí você deixa o celular ligado, aí toca, você é eliminado. Imagina. Então, se a regra está aqui de deixar tudo desativado e desligado, a gente se precaver e evita isso, beleza? Vamos em frente. Já falei, né, do documento ser original e com foto. O edital prevê até, se o cara, aconteceu, infelizmente, né, isso é uma possibilidade, perdeu ou sofreu roubo ou furto, pode uma cópia autenticada. Então ele até, numa atitude até muito preventiva, o edital fala, cara, o foco da sua vida é isso, então vai lá, faz uma cópia autenticada no cartório do documento com o qual você se cadastrou aí na hora da inscrição. Deixa ela guardadinha. Agora, para você usar essa cópia, que foi roubado, houve um furto, teve um extravio, você tem que ter o boletim de ocorrência, beleza? Ou o edital pormenoriza, lá tem uns formulários para relatar fatos aí de anormalidade com relação à identificação. Enfim, vamos, como eu disse, não na exceção, mas na regra, que é levar o documento original com foto, beleza? A previsão também aqui, o que você pode levar? Lápis, borracha, régua transparente, prancheta sem dispositivo eletrônico, não pode ser aquela que tem a calculadorazinha em cima. Caneta esferográfica aqui, material transparente e tinta azul ou preta. E não conter nenhum tipo de equipamento eletrônico, não ter a caneta ali, transparente, como eu falei, não pode ter marca, modelo, mentira, não pode ter outros tipos de marcações, exceto a marca, o fabricante, o modelo, né? Tá lá escrito Bic, isso não vai ser proibido, tá lá Compactor na caneta ali, se tivesse aqui, você não vai ser proibido de usar, né? Isso tá aqui, tá autorizado. Não pode ter aqui, um papelzinho com fórmula de Bhaskara. Não dá, entendeu? Essa parte aí que está sendo proibida. E outro detalhe interessante, é permitido, e até aconselho vocês a fazerem,
a levar bebidas não alcoólicas, não é a cervejinha, não. Leva ali uma água, alguma coisa, né, que vai te dar um ânimo ali durante as horas de prova, e alimentos para serem consumidos. Não é para fazer o piquenique, não, mas alguma coisa ali, porque tá se desgastando, dá fome, né? Tem gente que gosta de levar um chocolate, um biscoito, uma fruta e alguma coisa aqui de beber, uma água, sei lá, e outras ideias aí. Só que aqui tem essa, desde que acondicionados em saco plástico totalmente transparente. Aí abre para muitas discussões isso aqui, né? Mas o fato dá para levar assim um negocinho de beber e de comer. É até recomendável fazer isso, tá? Ou seja, é bom fazer, leva assim. Falando ainda de exame intelectual da prova, olha aqui, ó, essa tirinha que eu botei aqui embaixo. Principais horários no horário de Brasília. Fechamento dos portões, 12 horas, meio-dia. Início do exame, 13 horas. Término do exame, 17. Então, dentro dessas 4 horas aqui, ó, 13 para 14, 15, 16, 17, dentro dessas 4 horas, você vai fazer a parte de matemática, a parte de português, de história e geografia, de inglês e a sua redação. Como que você vai se organizar? Quando você estiver fazendo ali nossa parte, nosso curso de questões, focada aí na prova, você vai se organizar, treinar o tempo de execução de prova, para ver se, para fazer as 14 de matemática, quanto tempo mais ou menos eu tô levando. Tem toda uma estratégia também para você ir, você vai conseguir se treinando, praticando, fazendo provas anteriores. Para quê? Para você ter a sua estratégia aqui de como você vai executar, abordar essa prova aí, que começa às 13 e termina às 17. Dentro dessas 4 horas, você tem que percorrer isso tudo, fazer as questões de todas essas provas mais a redação. Ah, mas é pouco tempo. É pouco para você e para os outros 130 mil que estão inscritos, entendeu? Então a regra é a mesma para todo mundo. Estamos dando a dica aqui de quê? Você se organizar. Você vai ter feito isso tantas vezes antes que você já mais ou menos já viu aquele negócio, você vai saber, ó, entrei na parte de matemática, são 14 questões, por volta ali de 13, no meu treinamento, 13h50, eu já tenho mais ou menos que está passando por de português. É lógico que na hora ali, para você concluir, foi 5 minutos a mais, ou acabou 5 minutos antes, aí você vai se adequando, né? Na hora sempre tem eu lembro das provas que eu já fiz na vida, na hora ali sempre tem uma emoção diferente, né? Planejou exatamente de uma determinada forma. Na hora, uma coisinha ou outra muda. Agora, então não vale a pena treinar nada? Com certeza, se não tivesse treinado, se organizado, o desastre seria maior ainda, entendeu? O sufoco seria maior. Então, assim, o treinar ou se organizar, ele te dá aí até uma experiência para se adequar. Pô, de história veio pesada esse ano e demorei um pouquinho mais de tempo. Mas você já está tão habituado a lidar ali com o seu tempo de prova, que aí você vai entrar na de geografia já um pouquinho mais rápido, vai saber quanto tempo que precisa ainda para fazer a de inglês, porque você já tem uma noção se está vindo com muito texto ou questões de gramática ali já direto, entendeu? Tudo isso você vai ganhar o quê? Praticando. E quando chegar na fase ali do curso de questões anteriores, com certeza você vai pegar essa malícia e essa destreza. Tranquilo? E aí, ó, só para ficar claro, já falamos lá de como a nota é composta, né? A classificação final é aqui, ó, simples. Soma matemática, o português, questões objetivas, né? Aquelas 14, as 12 de história e geografia, a nota, né? Não soma as questões aqui não, tá? Que antes ela já passou por essa outra fórmula aqui. A nota de inglês e divide por 4. Tranquilo, aí sai sua classificação final com arredondamento lá, ó, aproximação em milésimos. Então, 3 casas ali depois da vírgula. E como que sai a nota de cada prova? Exemplo ali da matemática. Você vai pegar a nota de cada parte, ela é igual a 10 vezes número de acertos dividido pelo número total.
Então, é 10 vezes. Aqui em cima, acertei 14 em matemática. Então, 10 vezes 14. Quantas questões que tinha na matemática? 14, beleza. Ó, aqui a fração. Divide o 14 pelo 14 aqui, que dá 1 vezes o 10. Sua nota foi 10, quando você acertou 14. Beleza? E já falamos isso aqui, ó. A redação de 3,5 vezes o número de vagas é corrigida. E a majoração, mais uma vez, só para deixar claro para o pessoal o que é isso, ó. Quem que vai integrar a majoração vai ser o cara excedente. Ele obteve a nota mínima em cada uma das partes. De novo, quais são as partes? Matemática, português, história, geografia, inglês. E, infelizmente, ele foi apto na redação, tirou mais que 5 na redação, porém, já teve mais gente com nota melhor que ele antes. Então, ele está para depois das vagas. Se eram 1.000, ele está ali 1.100, está em 2.000. Quanto mais longe desse 1.000, mais distante ali de dar certo, né? Quanto mais ali na beiradinha ele tiver, mais chance de ser chamado, porque nem todo mundo que na primeira lista está dentro das vagas vai ocupar a vaga. Inclusive, agora que a ESA exige o terceiro ano, né? Muita gente que está nessa fase aí que alimenta vários caminhos, né? Em termos de escola militar, as provas para concurso, tanto das escolas de sargento quanto as de oficial. Tem o pessoal que também vai fazer o Enem, vestibular, tá? Então acontece muito dentro do universo ali de aprovados, você ter pessoas que às vezes fizeram, que está nessa batida aí do estudo e de tentar várias coisas, mas às vezes o cara passou em mais de uma, não vai ocupar aquilo ali, então tem grande chance de alguns majorados entrarem, beleza? Mas o que nós vamos perseguir aqui? Ficar no majorado ou dentro do classificado? Com certeza dentro da parte do classificado, né? Dentro do número de vagas é o nosso objetivo aí principal, inicial. E, caramba, tem um erro aqui no edital, ó, não tem? Olha lá, matemática, objetivo português, história, geografia e inglês. Ué, cadê a redação aqui? E aí, por que ela não tá? Lembra lá das primeiras palavras? Ela não é classificatória, a redação é go, no go. Ela é sarrafo, você tem que estar para cima do sarrafo, beleza? Tem que estar apto. É apto ou inapto, assim como aquelas outras etapas, tá bom? Por isso que ela não entra aqui na composição da nota. A regra desse ano é essa, pelo menos.